eu só consigo trabalhar com tudo isso sozinho por conta de organização. 5h48. Bom dia, meu nome é Joás, eu tenho 23 anos e eu sou designer gráfico e social media. E como você já viu pelo título desse vídeo, eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina sendo autônomo e trabalhando como home office em São Paulo. Eu fiz esse vídeo mais ou menos há um ano atrás, mostrando como é que era a minha rotina como designer e social media, morando na cidade onde eu morava antes de eu me mudar. Mas muita coisa mudou de lá pra cá, eu mudei muita forma de trabalhar e eu achei que seria interessante mostrar como que é essa rotina aqui em São Paulo e com as formas que eu tô trabalhando agora. Em 2023 eu decidi que 2024 seria o meu ano, então eu decidi que eu ia começar a realizar alguns sonhos e coisas que são muito importantes pra mim. Então, em 2024, eu me mudei para São Paulo, a maior cidade da América Latina, porque isso sempre foi o meu sonho. Sempre foi meu sonho morar numa cidade grande. Eu já fiz vários vídeos mostrando como foi a mudança e tudo isso. Se você quiser dar uma olhada, assim que terminar esse vídeo, pode ir lá conferir. Eu trabalho há mais ou menos 7 anos como designer e social media. Assim que eu me mudei, eu estabeleci um contrato maior de tempo com todos os meus clientes para eu conseguir ter mais uma segurança. Então, eu fiz um vídeo explicando mais ou menos essas questões de mudança, ser autônomo. Eu vou deixar linkado aqui também se você quiser dar uma olhada. Hoje eu faço trabalho de social media, que é toda a criação de cronograma, de estratégia de conteúdo. Também faço um trabalho como copywriter, também dentro do trabalho de social media, né, a parte de criação de legendas, texto e tudo mais. Eu também faço a criação das peças, eu faço as criações gráficas também. Já deixo claro aqui que o trabalho de social media não é a criação de peças ou a criação gráfica, é mais a parte estratégica, a parte mais teórica, digamos assim, do trabalho. Eu tenho vários clientes, então eu preciso de uma organização muito boa para isso tudo dar certo, porque quem trabalha como designer ou como social media sabe que ambas as partes dão muito trabalho. Você criar estratégia, criar conteúdo, pensar nisso tudo de um mês inteiro de um cliente, por exemplo, dá muito trabalho. E em contrapartida, você também, eu no caso, tenho que criar toda a parte gráfica desse conteúdo. Então eu penso desde da concepção da ideia até a execução final, o post, a criação gráfica, tudo isso. Então, ao longo dos anos eu desenvolvi várias técnicas de organização, pesquisei também várias técnicas de organização, aprendi muita coisa, porque isso é realmente muito importante. Eu digo que hoje eu só consigo trabalhar da forma como que eu trabalho, como social media, como designer, tudo junto, sendo só eu sozinho. Eu digo que eu só consigo trabalhar com tudo isso sozinho por conta de organização, por conta de cronograma, por conta de conseguir organizar bem tudo que eu tenho que fazer durante o mês, durante a semana, durante o meu dia. Bom, o meu dia ele começa às 8. Essa rotina de fazer café e tal é sempre a mesma coisa, então agora que eu tô pegando o jeito dessa rotina, porque eu tinha uma rotina lá em Campo Grande, onde eu morava, e quando eu me mudei eu demorei para pegar o ritmo. Tem um pouco mais de um mês que eu me mudei, então agora que eu tô conseguindo me organizar em relação à rotina, em relação ao horário de acordar, em relação a tudo isso. Principalmente essa questão do fuso horário, por ser... eu sei que é 1 hora, mas essa 1 hora ela faz muita diferença, porque é 1 hora
a mais do horário que você trabalha, é 1 hora a menos do horário que você acorda. Então, tipo, acaba que dá uma bagunçada toda essa questão de horário, mesmo sendo só 1 hora. Bom, eu já fiz o café, já tô até quase terminando o café. Eu começo meu dia organizando tudo que eu tenho pra fazer. Na verdade, no final de todo dia, eu sempre dou uma olhada em tudo que faltou fazer e tudo que eu preciso fazer no outro dia, então eu já deixo meio que pronto. Eu uso o Trello para organizar essas tarefas, então acaba facilitando muito na hora de eu visualizar o que eu preciso fazer. Basicamente, eu me organizo no Trello com esses 4 quadros, que é onde eu coloco tudo que eu tenho para fazer, independente da data. Um que eu coloco as coisas que eu tenho para fazer no dia em específico, as coisas que eu estou fazendo no momento, que eu jogo ali pro quadro em andamento. E o quadro concluído, que é quando eu termino por completo aquela tarefa, eu coloco em concluído. Se alguma tarefa fica pela metade, eu volto ela para o quadro anterior, e assim que eu voltar a mexer nela, eu coloco ela em andamento de novo, e concluindo, eu mando ela para o quadro de concluídos. Aí eu já tava me arrumando pra ir na academia, que é algo que eu faço todo dia no mesmo horário, um pouco antes do almoço. A academia é um momento muito importante do meu dia, porque ela me faz muito bem fisicamente e mentalmente. Eu tenho alguns problemas de coluna e eu trabalho sentado o dia todo, então manter a minha coluna exercitada é muito importante. Pra mim, a academia, ela tem um papel muito importante na minha saúde mental, porque eu sinto que naquele momento nada mais importa em relação a preocupações e trabalho, e eu me sinto muito bem depois. Então, pra minha trajetória psicológica, a academia foi muito importante em relação à ansiedade e todas essas outras coisas que envolvem o ato de fazer um exercício, como rotina, como se sentir bem com o próprio corpo e tudo mais. Aí eu já terminei de fazer meus exercícios, eu faço praticamente 1 hora de exercício e eu tô indo almoçar num restaurante que eu adoro, que é bem pertinho da academia. E muita gente pergunta sobre a questão de ser perigoso filmar na rua e tudo mais. Assim, é perigoso em qualquer lugar aqui em São Paulo, mas se você tomar bastante cuidado, estiver bem atento, você consegue fazer uma coisa ou outra. Por exemplo, nesses takes eu tava filmando assim bem escondido mesmo, eu só apertava o botão pra filmar e saía andando com o celular guardado, filmava alguns segundos, sempre de olho em volta do que tava acontecendo. Parava de gravar e já guardava o celular de volta. Eu não me considero vegetariano nem vegano, mas eu tenho um consumo de carne muito baixo, eu como praticamente só frango. Então eu sempre almoço nesse restaurante vegano que custa R$17, você serve quantas vezes você quiser. Então eu acho o valor em conta pelo que ele oferece, a comida é muito boa e eu não preciso comer carne quando eu não quero. Gente, eu parei de comer carne vermelha tem mais ou menos uns 5 anos. Eu parei porque eu não gosto do sabor e também não me sinto bem comendo. Então, aos poucos eu tirei a carne vermelha e mantive alguns ultraprocessados, mas hoje em dia é bem menor o meu consumo de ultraprocessados. E a única carne que ficou no meu cardápio foi o frango, mas assim, é bem reduzido. Se eu posso substituir por uma carne vegana ou por algo vegetariano, eu substituo. Acabei de chegar da academia, acabei de almoçar. Hoje eu acabei demorando um pouco mais pra sair, porque eu tive que resolver algumas coisas antes de ir pra academia. Então eu acabei atrasando um pouco.
Agora são 1h59, praticamente 2 horas da tarde. Nem tomei banho ainda, não lavei meu cabelo, vou tomar um banho daqui a pouco pra já começar a trabalhar. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês um pouco sobre como que tá sendo o meu cronograma de organização com os clientes. Atualmente, eu tenho clientes que têm demanda mensal, semanal e diária, que são mais de manutenção e tal. Durante um mês, eu preparo o que vai rolar no próximo mês. Então, assim, os clientes mensais, eu pego uma semana do mês, geralmente é a penúltima semana do mês, pra criar toda a estratégia e cronograma de divulgação do próximo mês. Como eu trabalho mais com eventos em redes sociais, então tem essa questão de saber qual evento vem agora, o que eu vou criar, qual vai ser a estratégia que eu vou usar para cada evento. Então, geralmente, na penúltima semana eu faço essa criação do cronograma, da estratégia, converso com os clientes para na semana seguinte, que geralmente é a última semana do mês, eu vou separar cada dia da semana para fazer uma tarefa. Geralmente, a segunda-feira eu faço toda a copy, toda a parte de legenda e tudo do mês todo que vem, né? O mês que vem todo desses clientes, que são mensais. Então, na segunda-feira é só para isso, é criação de copy, é escrever o dia inteiro, legenda e ver se tá batendo tudo ali no mês todo. O restante dos dias, que é terça, quarta, quinta e sexta e às vezes o sábado também, eu uso para criação em geral. Criação de peças gráficas, criação de postagens, se for tipo só foto, eu vou juntar ali a foto com o texto pra fazer a postagem. Eu já deixo tudo pronto, o que dá pra programar eu programo, o que não dá eu deixo ali certinho no dia, no calendário. Eu crio eventos no Google Agenda como posts, então chegou no dia ali, eu vou lá, pego o texto, a foto ou a arte e já posto no que não dá pra programar. Geralmente postagens com colaborativo, essas coisas assim eu não consigo programar. E aí eu vou fazendo isso ao longo da semana inteira, que geralmente é a última semana do mês. E tudo isso pro mês que vem todo. Então, o mês que entra em seguinte a essa semana que eu tô criando, já vai estar tudo pronto. Mas assim, gente, não fica tudo pronto, tá? Já vou logo avisando. Porque falta alguma coisa, tem alguma coisa que tem que confirmar. Então, toda semana, durante o mês todo, eu vou estar fazendo alguma coisa. Porque tem que alterar alguma coisa, às vezes eu não tenho a informação completa, então eu preciso adicionar. Então tem tudo isso. Tem meses que eu consigo fazer tudo certinho, não falta nenhum conteúdo, não falta nada, então eu consigo ficar mais tranquilo durante as semanas seguintes, as 3 próximas semanas. Mas geralmente eu preciso editar bastante coisa, eu preciso criar bastante coisa. Os clientes semanais, geralmente vai ter um dia da semana que eu vou fazer a criação da próxima semana. Então eu sempre trabalho com uma semana de antecedência. Essa semana eu crio para o cliente usar na semana seguinte. Geralmente é um dia que eu tiro para fazer tudo desse cliente e finalizar e já entregar. E as demandas diárias são stories que eu preciso postar de clientes, essas coisas mais momentâneas, ou tipo os posts, né, que eu tenho que fazer, ou alterar alguma coisa ou outra. E no meio de tudo isso eu também tenho os clientes que não são de redes sociais. Por exemplo, eu tenho um cliente que eu recebo demandas de criação para motion design. Então, não é muito certo. Uma hora aparece uma coisa, aí tem semana que não aparece muita coisa. Mas assim, eu fecho um valor total e eu vou atendendo essas demandas. Basicamente é assim que eu me organizo, mas é muito relativo porque você tem que levar em consideração tudo que envolve cada cliente. Tem cliente que tem uma necessidade, tem cliente que tem outra. E no final, nada sai exatamente como a gente planeja, porque depende de outras pessoas. Bom, eu já tomei banho e já sentei aqui na minha cadeira de novo para voltar a trabalhar. Tem muita coisa para resolver hoje, eu ainda tenho terapia hoje, então vou tentar resolver o máximo de coisa que dá até o horário da terapia. Como eu disse, eu trabalho há mais de 7 anos como designer em social media. Eu já tive bastante tempo para conseguir novos clientes e entender qual mercado eu quero trabalhar. Eu sinto que isso pode ser um problema para muita gente, né, no começo. E, na verdade, isso no começo é um problema, né, de você conseguir clientes e conseguir se estabelecer no mercado. Então, conforme eu fui trabalhando com alguns clientes, às vezes eu eu fazia alguns trabalhos por um valor menor, mas para gerar um portfólio, conseguir ter uma visibilidade e dessa forma conseguir chegar em lugares que eu gostaria de estar. Então, ao longo do tempo eu fui construindo isso e consegui chegar num nível ok, que eu consegui me mudar, eu consegui fazer as minhas coisas
com o meu trabalho, mas são 7 anos de trajetória para eu conseguir chegar num patamar ok. Não é onde eu gostaria de estar, de longe é o que eu gostaria de ficar para sempre. Então, com isso eu quero dizer que as coisas elas são mais lentas. Às vezes a gente começa e desanima no meio do caminho ali no início porque não tem o que a gente quer, não tem o que a gente gostaria de ter ali. Então, assim, na época da pandemia, em 2020, eu zerei. Tipo, eu voltei para estaca zero praticamente, porque tudo zerou, né? Tudo parou. Então, quando eu fui voltando, eu fui meio que me restabelecendo. Eu voltei a trabalhar numa empresa. Assim que a pandemia acabou, eu comecei a trabalhar numa empresa como CLT. Com isso, eu fui me reajustando, né? Eu tinha pelo menos um dinheiro ali para me manter, né? Da empresa e tal. Então eu fui me mantendo, mas ao longo do tempo eu fui vendo que realmente aquilo não era para mim, trabalhar numa empresa, ter o horário para, sabe, ir para a empresa, ficar lá trabalhando e tal, isso não era para mim. Eu fui aos poucos me restabelecendo no mercado enquanto eu estava na empresa. Eu fiquei um ano lá mais ou menos, nesse tempo eu fui me estabelecendo financeiramente, preparando meu psicológico para sair de lá, e assim que eu saí eu dei foco total nos meus trabalhos, né, nos clientes novos que entraram, nos clientes que eu já tinha antes da pandemia, que começaram a voltar a investir em marketing, investir em redes sociais e tudo mais. 2020 foi um marco zero, porque muita gente voltou do zero, né? E eu praticamente também aconteceu isso comigo. Eu acho muito importante falar sobre isso porque esse momento que eu estive nessa empresa foi muito importante para o meu crescimento e para eu conhecer novas pessoas também, para eu conseguir continuar trabalhando fora da empresa. Então, esse momento foi muito importante. Tô já, acho que vai fazer uns 3 anos, quase 3 anos, 2 anos e pouco que eu saí. Hoje em dia eu voltei a trabalhar com essa empresa, mas como prestador de serviço. Isso é algo muito interessante, porque eu presto serviço para essa empresa agora e não de forma como se eu fosse um funcionário, e sim eu tenho um trabalho específico lá dentro, mas faço tudo da minha casa, trabalho meu tempo com o meu prazo, eu dou o meu cronograma e o meu prazo para conseguir concluir esses trabalhos. Isso para mim foi uma coisa muito interessante, porque foi muito interessante ver isso acontecer, porque você percebe que o seu trabalho teve um efeito, sabe? Para eles virem atrás de mim, mesmo depois de mudar a minha modalidade, de não atender mais eles como funcionário, como CLT, eles ainda quiseram vir atrás de mim para eu prestar serviços para a empresa, porque eu criei relações muito boas ali e foi um momento muito importante para mim naquela empresa. Então, isso é algo muito interessante, muito legal de se pensar. Às vezes você pensa que, eu não queria trabalhar numa empresa, mas às vezes isso pode ser necessário no início. Se você não tem nada e você tem uma proposta de uma empresa, vai para essa empresa, porque lá pelo menos você vai ter contatos, você vai ter outras pessoas que você vai poder conversar e criar um elo ali para, quem sabe, mais para frente você ter algo. Então, a minha dica para você é que se você não tem nada hoje como autônomo, você não está conseguindo se movimentar e você não tem um plano de algo que você possa fazer para mudar isso e você tem uma proposta de alguma empresa que seja na sua área, o meu conselho é que você vá para que use isso como aprendizado, como ferramenta para você conhecer outras pessoas. Isso pode ser muito interessante, mas saiba usar isso. Saiba criar relações, saiba conversar, saiba chegar em outros lugares com essa oportunidade e sabendo que isso não é o seu fim da linha, sabe? É só o começo. Você está ali por um motivo, você vai ficar ali por um tempo para você ir para algo que vai ser algo que vai te fazer mais feliz, no caso, trabalhar por conta, conseguir seus clientes e tudo mais. Já tive alguns clientes por um bom tempo que vieram dessa empresa que eu trabalhei, que gostaram do meu trabalho, porque, querendo ou não, eles viram meu trabalho e viram que agregava para a empresa deles, então eles vieram e me contrataram. Eu fiquei por um tempo, mas eu fui, ao longo do tempo eu fui selecionando os clientes que eu gostaria de trabalhar e os que eram mais importantes para mim. Bom, eu vou voltar a trabalhar, eu tenho terapia daqui a pouco e vou mostrando o que dá aqui para vocês. Acabei de sair da terapia, não consegui mostrar nada pra vocês, mas eu acabei de terminar, foi 1 hora de sessão. Ainda tenho algumas coisas para terminar no computador, algumas coisas que eu tenho que finalizar de alguns trabalhos e algumas postagens para fazer.
Mas eu vou fazer uma coisa pra comer agora e eu vou comer enquanto eu finalizo essas questões. Agora são 5h48. Eu costumo trabalhar até umas 7 horas, por aí, depende do dia. Tem dia que eu consigo terminar mais cedo, tem dia que eu termino mais tarde. Hoje, pelo visto, eu vou terminar em torno desse horário aí, umas 7 e pouco, por aí. Então, vou fazer alguma coisa pra comer e já volto. Pessoal, esse dia eu tava bem corrido, eu tava tentando resolver tudo e tudo ao mesmo tempo. Vocês sabem que gravar dá um certo trabalho, porque você tem que posicionar a câmera, pensar no que você vai falar. Eu já tinha deixado um roteiro pronto, tudo certinho, mas o que eu ia falar, o que eu ia trazer pra vocês, eu deixei pra mostrar ali na hora e tal. Então, assim, tava super corrido. Eu fiz esse time-lapse enquanto eu comia e resolvendo várias coisas ali no computador. Acabei de terminar, acabei de fazer algumas últimas postagens do dia. Finalizei tudo que eu tinha que terminar pra hoje e deixei algumas coisas prontas pra amanhã também. Eu acabei que terminei um pouquinho antes do previsto, então isso já é ótimo, consigo organizar algumas coisas por aqui. E o intuito desse vídeo era mostrar a minha rotina em relação ao meu trabalho e a cidade onde eu moro. Eu acho que isso pode interessar muita gente que também trabalha nesse meio, também trabalha como home office, também trabalha como designer gráfico, social media em casa. E ou tá pensando em se mudar para São Paulo ou mora em outra cidade, que tem uma base de como funciona, como se organizar, como eu me organizo. Eu acho que isso pode dar muitas ideias para as pessoas que também trabalham nessa área para aprimorar o seu serviço, para trabalhar de alguma outra forma também. Com a mudança, tudo ficou muito bagunçado. Agora que eu tô pegando um pouco mais esse ritmo de trabalho, agora que eu tô começando a pegar a minha rotina, porque no início tudo fica bagunçado. Nada tá no lugar, a gente não consegue seguir o fluxo como a gente seguia antes. Então, agora, pouco mais de um mês da mudança, eu tô conseguindo me organizar melhor, tô conseguindo enxergar os horários que eu tenho, porque algumas dinâmicas mudam, né? Então, são muitas questões. Eu decidi me mudar porque sempre foi meu sonho morar em São Paulo, eu sempre tive contato com essa cidade. Então, já que o meu trabalho proporcionava essa oportunidade de eu conseguir me mudar sem mexer nos meus clientes, sem precisar recomeçar, sem precisar ir atrás de outros clientes, porque o meu trabalho é completamente remoto, eu acho que isso somou bastante nessa decisão, sabe? Eu sei que é um privilégio imenso meu poder trabalhar dessa forma, poder trabalhar de qualquer lugar. Então eu não queria deixar de lado essa questão e resolvi aproveitar esse ponto muito importante que o meu trabalho pode me proporcionar. Eu não vim com a intenção de novos clientes, eu vim com a intenção de me estabilizar com os clientes que eu já tenho, com os contratos que eu já tenho. Eu sei que isso pode me agregar muito profissionalmente, com vivências, com novos olhares que eu posso ter e aplicar no meu trabalho. E também vem junto com o YouTube, que é algo que sempre teve presente para mim, que eu sempre quis muito dar continuidade. Então eu vi isso tudo como um motivo muito bom para isso tudo acontecer, para o YouTube acontecer, para essa mudança acontecer. E eu tô amando estar aqui fazendo esses vídeos, eu tô amando o resultado que eu tô tendo, o retorno que eu tô tendo. Eu não tô tendo retorno nenhum financeiro, mas eu tô tendo um retorno muito bom em relação a pessoas, em relação a uma comunidade que eu consigo enxergar que tá nascendo. Muito obrigado se você gostou desse vídeo. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Isso é muito importante pra mim. Deixa o seu comentário. Eu quero muito ver o que você tá achando. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu acabei de bater a meta de 1000 inscritos, tá? Eu tô muito feliz porque eu nunca imaginei que eu fosse chegar nessa meta tão rápido. Eu comecei a postar tem um pouco mais de um mês. E, na verdade, tem um pouco mais de 2 meses que eu comecei a postar. E eu tenho 15 vídeos postados até então, eu acho. Se não, até o dia desse vídeo pode ser que tenha mais. Mas pra essa quantidade de vídeos, essa quantidade de tempo, pra mim, 1000 pessoas me acompanhando, é muita coisa, é muita gente. E tenta colocar 1000 pessoas dentro dessa sala, não cabe, não tem como. Isso tudo me deixa muito feliz e me dá muita força para continuar. Agradeço muito você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.